Aí, meus amigos, eu quero falar uma coisa com vocês hoje, sabe? Porque eu sei que às vezes a gente, e eu falo até comigo pessoalmente quando eu estou ensinando e falando, sabe que eu uso expressões e uso terminologia que depois de tantos anos no ministério, servindo o Senhor e andando com Jesus, são coisas apenas normal para mim, na minha cabeça, mas eu sei que às vezes, sabe, as pessoas ao redor, existem vários níveis de pessoas que acabaram de receber Jesus, pessoas que já andaram com Jesus um tempo, sabe, nós temos vários níveis e vários tipos de pessoas que estão ouvindo a nossa mensagem. Então, até para nós que somos ministros, vocês que têm um ministério, a gente precisa, às vezes, ter cuidado que a gente coloque um alicerce bem firme sobre certos princípios que nós assumimos que todo mundo já entende, que talvez eles não entendam exatamente do jeito que a gente pensa. E uma dessas coisas que eu quero falar hoje é sobre a presença de Deus. A gente fala muito da presença de Deus, nós queremos a presença de Deus e tal e tal. E eu sei que existe um perigo com umas pessoas não conseguir entender exatamente aquilo que a gente precisa com isso, que a gente significa com isso. Porque a gente fala, sabe, nós queremos hoje entrar na presença de Deus. E umas pessoas param pensar, mas peraí, Deus não é onipresente? O que você quer dizer com isso? E realmente é um fundamento bíblico a onipresença de Deus, que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Salmos capítulo 139, versos 7 e 8. Para onde poderia ir eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, no inferno, também lá estás. Então, nós estamos vendo aqui a onipresença de Deus é um fato bíblico, que Deus está em todos os lugares, em todos os tempos. Mas a Bíblia ensina um outro princípio, e esse princípio é a respeito da presença manifesta de Deus. A presença manifesta de Deus significa o quê? Deus, sim, está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas também existe uma expressão ou manifestação especial da sua presença, que é tangível, que é perceptível, que pode ser sentido e experimentado por certas pessoas em momentos. Quando a presença de Deus, além de ser a onipresença, que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas existe uma expressão especial ou uma revelação especial da sua presença que é perceptível para pessoas. Então, nós podemos ver isso que aconteceu até no Velho Testamento. A Bíblia fala de uma coluna de fogo à noite e uma coluna de nuvem, né, por dia no deserto que acompanhava o povo de Israel à medida que eles estavam, né, vagando pelo deserto. Sabe, isso foi... Agora, Deus está em todos os lugares ao todo tempo, a onipresença de Deus. Mas isso foi uma manifestação especial, sabe? A sua presença manifesta que ela é perceptível para as pessoas que estavam lá. Aqui é a presença de Deus.
Nós podemos ver isso também no Velho Testamento, na Arca de Aliança. Sabe, tanto no tabernáculo de Moisés como no templo de Salomão, havia essa Arca de Aliança e Deus já tinha falado, minha presença vai acompanhar vocês nessa arca. Aqui é minha presença. Sabe, é claro que Deus estava em todos os lugares nesse tempo, mas isso foi um lugar escolhido onde Deus revelou de uma forma especial sua presença para o povo dele. Sabe, foi uma coisa perceptível, uma manifestação especial da sua presença para o povo de Israel, que era o povo dele no Velho Testamento. Nós podemos ver isso também no Novo Testamento. João capítulo 14, verso 21, fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o quem me ama. Agora, Jesus é muito específico aqui, sabe? Para nós, agora, é muito fácil eu dizer, eu amo Jesus, ou eu levantar as mãos e cantar uma música, ou eu amo Jesus. Mas Jesus definiu quem é que verdadeiramente ama Ele. Ele falou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Você está entendendo? Sabe, existe, claro que nós entendemos a manifestação da presença de Deus para aqueles que o amam. Mas eu quero dizer, esse entendimento daqueles que verdadeiramente amam Jesus é mais do que eu cantar uma música. É mais do que apenas dizer, eu amo Jesus. É mais do que até eu conheço os 10 mandamentos e eu obedeço esses mandamentos. Esse tipo de amor, meus queridos, fala de alguma conexão, sabe? Passando tempo com Jesus, de entender não apenas os mandamentos dele escritos na Bíblia, mas os mandamentos pessoais que ele tem para com nossas vidas. Sabe, Deus, ele fala coisas comigo no lugar secreto, porque eu tenho os seus mandamentos nesse sentido quando eu passo o tempo pessoal com ele, eu me coloco numa posição de conseguir ouvir ele falar comigo e mandar certas coisas na minha vida. Então, a minha resposta, primeiro eu tenho que me posicionar de ouvir os mandamentos dele. Então, eu tenho que positivamente responder e obedecer aquele que ele manda na minha vida. E às vezes não são coisas agradáveis, não são coisas que eu quero fazer. Quando eu saí do Brasil, mudei para a Alemanha, eu saí chorando. Eu não quis sair do Brasil, mas eu sei que Deus me mandou. Então, eu obedeci mesmo não querendo. Queridos, eu estou dizendo hoje de uma forma especial de pessoas que podem ter uma expectativa de receber a manifestação da presença de Deus. Queridos, eu estou falando daqueles que têm mais do que apenas um conhecimento na cabeça a respeito de Jesus, mas aqueles que têm uma experiência pessoal com Jesus, que ele vem se manifestar. Jesus falou, aqueles que verdadeiramente me amam, eu virei para eles e me manifestarei para eles. Nós podemos ter uma expectativa que quando nós estamos conectados com Jesus nesse nível, que ele
vai se manifestar em nossas vidas. Então, sim, Jesus é onipresente, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas para aqueles que obedecem Jesus e andem em amor com Ele, andem em amor com Jesus, existe a possibilidade de ter uma experiência com a presença de Deus. Quando a presença de Deus é tangível e perceptível, quando nós podemos sentir aquela presença, é uma experiência. E meus amigos, eu quero dizer, é isso que nós precisamos. Sabe, se a gente só tem uma lista de notas num caderno a respeito dos atributos de Deus, isso nunca vai repor o verdadeiro conhecimento da manifestação tangível da presença de Deus que está disponível em nossas vidas. E uma vez a gente tem vivido isso, nossa vida está mudada para sempre. Uma vez que eu já experimentei o toque da sua presença, nada mais me satisfaz. Sabe, a única coisa que me satisfaz é mais dessa presença, maior manifestações dessa presença na minha vida. Então, eu quero mostrar alguns versos bíblicos, passagens bíblicas que falam, que confirmem esse princípio da presença manifesta de Deus. Primeiro, após ter pecado, sabe, Gênesis capítulo 3, verso 8 diz que Adão e Eva esconderam-se da presença de Deus. Agora, a gente acabou de ler, sabe, em Salmos 139, como poderia fugir de sua presença? Se eu faço a minha cama no inferno, você estará lá. Sabe, não podemos fugir ou esconder da presença, onipresença de Deus. Mas aqui está falando da presença manifesta de Deus. Aquela presença que eles perceberam, sabe, aquela conexão quando eles andaram com Jesus, sabe, no jardim. Essa presença manifesta, eles fugiram e se esconderam. Após Caim ter assassinado seu irmão, Gênesis capítulo 4, verso 16, diz que ele saiu ou ele retirou-se da presença do Senhor. Ele retirou-se da presença do Senhor. Deus disse a Moisés em Êxodo capítulo 33, verso 14, minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Moisés até respondeu, e se sua presença não nos acompanha, não leva onde está aqui. Moisés entendia a importância dessa presença manifesta de Deus que acompanhava. Em Levítico capítulo 22, verso 3, Deus dá um aviso sobre ser cortado ou eliminado da presença do Senhor, que isso foi uma possibilidade de ser cortado ou eliminado da presença do Senhor. O que está falando? Da presença manifesta do Senhor. Salmo 51, verso 11, Davi diz, não me expulses da tua presença. Não me expulses da tua presença. Não tira essa presença manifesta de mim. Salmos 100, verso 2, diz, entrem na sua presença com cânticos. Então, nós entendemos aqui uma das chaves de entrar na presença manifesta de Deus é através de louvor e adoração. É uma chave que nos ajuda a abrir uma porta de entrar. Uma vez que nós temos obedecido o Senhor, que nós temos essa conexão com Ele, uma das chaves que nos dá acesso
aquilo que ele nos prometeu é através de oração e adoração. Atos capítulo 3, verso 19, fala tempos de refrigério que virão pela presença do Senhor. Queridos, isso está falando da presença manifesta do Senhor. Então, é interessante que essa palavra refrigério também pode ser traduzido como avivamento. Sabe, isso é a chave que nos mostra o que é verdadeiro avivamento. Eu já ouvi tantas pessoas, avivamento é quando tem muita profecia, avivamento é quando tem muita cura, avivamento é quando tem muitos milagres, avivamento é quando tem muitas conversões, muitas pessoas recebendo o Senhor. Mas, queridos, a Bíblia diz que avivamento, sabe, vem da presença, é de refrigério que vem da presença do Senhor. Verdadeiro avivamento bíblico é a manifestação da presença do Senhor que traz uma experiência para as pessoas que estão envolvidas. E sabe, essa presença é a face do Senhor, o sorriso do Senhor. Inclusive, em hebraico, existe a mesma palavra para presença e face. Então, o sorriso do Senhor, a face do Senhor, a presença do Senhor manifesta em nossas vidas, traz um refrigério. E isso é verdadeiro avivamento, é a manifestação da presença e glória de Deus de uma forma tangível, sabe? Que vira, então, uma experiência que o povo de Deus tem com Ele. Então, sabe, o resultado disso é que existe cura, existe dom de Deus e profecia e conversões e pessoas evangelizando, recebendo o Senhor. Mas o avivamento em si vem através de uma manifestação da presença do Senhor. Infelizmente, sabe, muito na igreja que nós fazemos hoje, quando deveria ser fundado, sabe, na presença do Senhor, em trazendo pessoas na igreja de ter uma experiência com Jesus, muito dessa presença manifesta de Deus está substituído por apenas atividades religiosas. E eu quero dizer, tantas das coisas maravilhosas na igreja que tem potencial de ter e carregar a presença de Deus, hoje só tem virado rituais vazios. Eu posso dizer até a mesa de comunhão, a celebração da ceia, que pode ser uma manifestação maravilhosa da presença de Jesus à medida que nós vamos celebrando, mas às vezes virou apenas um hábito, uma tradição que a gente vai, um pouquinho de um crackerzinho, um pouquinho de suco de uva, ok? Sabe? Não, meus queridos, deveria ser uma manifestação da glória de Deus quando tomamos a ceia, sabe? Ungir um doente com óleo, sabe? Derramando óleo, sabe? Às vezes a gente unge pessoas com óleo, mas as pessoas não estão curadas. Porque literalmente, às vezes, a gente está só derramando um líquido sobre as pessoas, mas ao invés a unção verdadeira é com o óleo do Espírito Santo. Às vezes não é necessariamente o líquido de óleo em si, às vezes só impor as mãos, o óleo do Espírito Santo liberando a sua presença, bom,
Então, vem uma cura de verdade. Sabe, às vezes até o batismo nas águas. Nós estamos batismo, bam, eles descem, saem, a única diferença é que eles saem molhados. Sabe, mas pode ser uma coisa tão maravilhosa, eles entram nessas águas, sabe, e saem com uma manifestação da glória e a presença de Deus. Sabe, ungir pessoas com as mãos, impor as mãos sobre as pessoas, chama as pessoas, pode ser um vazio ritual, um ritual vazio, ou pode ser uma liberação da presença, unção de Deus, pão, que faz uma coisa na vida das pessoas. Pregando a palavra de Deus. Às vezes eu posso estar aqui com uma mensagem tão profissional e tão bem pensado, ponto 1 e ponto 2, então uma história para ilustrar esse ponto, então ponto 3 e ponto 4, então uma coisa para fazer isso tão perfeito, mas é tão vazio espiritualmente, como o estudo de álgebra na universidade, sabe, um curso de estatísticas na faculdade, mas uma outra pessoa pode até vir e a mensagem está te dando tiro por todo lado, está desorganizado e tal, mas à medida que ele abre sua boca, bom, ele libera o fogo de Deus, ele libera a presença de Deus e o ambiente inteiro está mudado e as pessoas estão transformadas, queimando, sentado lá na cadeira. A mensagem, o conteúdo talvez não seja tão bem eloquentemente colocado, mas porque ele carrega a presença manifesta de Deus. À medida que esse homem de Deus abre a sua boca, o ambiente inteiro da sala onde ele está pregando transforma. Sabe, isso, meus amigos, é a presença de Deus. Até, sabe, no Novo Testamento, no livro de Atos, fala dos filhos de Seva que invocaram o nome de Jesus sobre demônios, e os demônios, sabe, esse nome de Jesus não carregava nada, inclusive os demônios atacavam eles. Sabe por quê? O nome em si, o nome de Jesus, a palavra Jesus, ele precisa ser acompanhado pela presença de Jesus para liberar aquele resultado, para dar efeito na vida de pessoas que estão ouvindo. Queridos, eu posso dizer, até no louvor e adoração, eu já fui em lugares, sabe, onde o louvor e a adoração foi tão profissional e toda nota perfeita e as pessoas batendo palmas e ouvindo uma coisa tão profissional, mas completamente vazio da presença de Deus. Mas ao outro lado, já havia pessoas pegar um violãozinho ou um tecladozinho, tocar, talvez nem tão profissional, talvez não cantar tão bem, mas à medida que eles abrem a sua boca, porque eles carregam aquela presença manifesta de Deus, pum! Eles liberam uma explosão da glória de Deus naquele lugar, porque eles carregam a presença manifesta de Deus, porque eles têm pago um preço por isso. Sabe, o perigo que vivemos na igreja hoje é exatamente como no Velho Testamento, no tabernáculo de Moisés. Entendemos que a arca de aliança estava lá no tabernáculo. O que aconteceu? Eles iriam fazer as ofertas, os rituais e tudo. Daqui a pouco perderam a arca.
perderam a presença manifesta de Deus. E foi perdido e nunca mais voltou para o tabernáculo de Moisés. Mas sabe, por décadas depois, eles continuavam fazendo a mesma coisa. Os mesmos sacerdotes fazendo as mesmas coisas, o povo chegando lá com as ofertas, fazendo tudo, mas nem reconhecendo que a presença manifesta de Deus estava ausente. Queridos, eu quero dizer para vocês, existe essa possibilidade hoje na igreja também, que podemos fazer tudo profissional, tudo de uma rotina, tudo segundo a nossa tradição, mas vazia da presença manifesta de Deus. Pelo outro lado, existem aqueles que já têm pago um preço e que carregam a presença de Deus. Você lembra? 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, fala que nós somos o templo de Deus. Esse templo de Deus, quem nós somos, está sendo transformado em uma crescente glória. A Bíblia fala de glória em glória, à medida que mantemos nossos olhos em Jesus, observando e olhando para Jesus, à medida que nos olhamos para Ele, nós estamos sendo transformados de glória em glória, aquela presença manifesta, cresce tanto mais em nossas vidas, cresce mais e mais em nossas vidas, para que daqui a pouco nós carregamos tanto da sua presença que onde nós estivermos, onde nós vamos, carregamos a sua presença junto conosco. Sabe, existe uma possibilidade. Lembra Moisés? Que ele era tão próximo à glória de Deus, tão próximo à presença manifesta de Deus, que o rosto dele brilhou. Mas interessantemente, quanto mais tempo ele ficou longe da presença de Deus, aquele brilho da glória começou a desaparecer. É a mesma coisa conosco. Quanto mais tempo nós passamos na sua presença, na sua glória, mais essa presença cresce em nossas vidas, mais nós podemos ir e liberar, sabe, a glória de Deus onde nós estivermos, com nossa família, com a faculdade, na rua, na igreja, nós levamos, carregamos a sua presença. Sabe, a Bíblia fala, outro homem que carregava a presença de Deus, em 2 Reis, capítulo 13, verso 21, fala de um homem morto que foi ressuscitado porque ele tocou nos ossos mortos de Eliseu. Sabe, Eliseu carregava tanto da presença de Deus que até os ossos mortos dele ressuscitou um homem, curou um homem. Existe uma mulher no Novo Testamento que chegou a Jesus, apenas tocou na orla das vestes dele e foi curada. Sabe, os lenços e aventais de Paulo curaram doentes, porque ele carregava a presença de Deus. Sabe, a Bíblia fala que a sombra de Pedro, em Atos capítulo 5, curou os doentes e atormentou demônios. Sabe, ele carregava a presença manifesta de Deus. Era como se fosse uma aura ao seu redor. Às vezes a unção em uma reunião, sabe, de um homem de Deus é tão forte. Eu me lembro uma vez, eu estava até no palco, numa cruzada de um grande homem de Deus. E a presença de Deus, a presença manifesta de Deus, era tão forte, eu estava sentado numa cadeira, à medida que ele passou na minha frente, bom, eu caí da minha cadeira no chão, ele nem tocou-me, só a aura da presença dele chegando perto, carregava a presença de Deus, e bom, eu fui transformado, porque Jesus passou por minha frente.
existe essa possibilidade para homens e mulheres de Deus que nós podemos carregar a presença manifesta de Deus. E isso é o verdadeiro, a verdadeira vida cristã, meus amigos. Deus terá um povo que carregará aquela glória. Isso vai acontecer à medida que contemplamos a sua glória. Contemplamos constantemente a sua glória. Passamos tempos juntos, pessoais, íntimos com Ele. Ouvimos a sua voz e obedecemos aquilo que Ele fala. Nós estamos transformados de glória em glória. E essa presença vai crescendo em nossas vidas. E nós carregamos uma unção, uma presença tangível de Deus em nossas vidas e que pode ser dividido com os outros. E, Senhor, em nome de Jesus, eu peço para as pessoas que estão ouvindo hoje que nós iríamos ser desafiados hoje de buscar por essa presença. Às vezes a gente tem buscado por milagres, e buscado por dons, e buscado por conhecimento, mas eu peço que o Senhor desafie nossos corações para buscar a presença manifesta de Deus, para que nós iríamos ser carregadores da sua glória, onde é que nós estamos, em nome de Jesus. Amém.